Gente, agora sim, vamos abrir nosso bate-papo aqui sobre política, falando do julgamento de ontem no STF a respeito da continuidade do inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas com suposto uso de dinheiro público e ameaças a integrantes da corte. Até agora, 7 dos 11 ministros acompanharam o voto do relator Edson Fachin, que recomendou o prosseguimento do inquérito. Com isso, o placar agora é de 8-0. Antes de eu passar a bola para o Zé Maria Trindade, para que ele explique um pouco melhor para a gente esses trâmites do julgamento e traga também a repercussão política desse caso, vamos conferir uma fala do ministro Alexandre de Moraes em que ele relata ameaças sofridas por ele e por integrantes do Supremo. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá então, Zé Maria Trindade, te passo a palavra. Pois é, olha, é um inquérito criado no Supremo Tribunal Federal que é, ao mesmo tempo, vítima e investigador. E aí se questionou, eu mesmo questionei a legalidade de uma história assim. Não é nem inquérito, é uma coisa estranha, eu chamava a coisa, porque o inquérito é feito pela polícia, pelo Ministério Público, e depois, se denunciado, chegaria ao judiciário. Além disso, inicialmente não havia ninguém com foro privilegiado, ou seja, essa investigação tinha que acontecer nas instâncias inferiores ao Supremo, né? Então, o que está acontecendo? O Supremo está querendo passar a limpo e legalizar esse inquérito ilegal. E já passou ali o ar de legalidade com a inclusão do Ministério Público, que não estava nesse processo, nesse inquérito. Hoje deve ser concluído esse julgamento e o Supremo dando legalidade a esse inquérito. E aí o que acontece? A base foi o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. E esse artigo diz que quando o crime é cometido no interior, no prédio do Supremo Tribunal Federal, ele pode abrir uma investigação e nomear um relator. Foi o que fez o ministro presidente Dias Toffoli, né? Só que a maioria, o crime investigado é na internet. Então, se a internet passa pelo Supremo, os ministros entenderam, olha, se passou aqui nos computadores do Supremo, o crime aconteceu no interior. E mais, um regimento interno do Supremo não pode ser superior ao Código Penal, não pode ser superior ao Código de Processo Penal, que regulamenta inquérito, um processo em geral. Então, o Supremo está dando validade a esse inquérito, incluindo ali o Ministério Público, e ele vai valer. Mas o que assusta mesmo é o conteúdo que se chegou depois desse inquérito, né? Houve ameaças a familiares, divulgação de dados pessoais, endereço de telefone de ministros, ameaças pesadas como esta citada pelo ministro e outras que soltaram bombas em calçadas, não em casas, mas em calçadas de casas de ministros, né? E é esse conteúdo que foi discutido. Todo o debate passou longe, Paulo, de direito de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e centrou no conteúdo encontrado, ou seja, na seriedade. Este é um inquérito que agora passa a ter validade depois dessa decisão do Supremo. Não tem nada a ver com a história inicial de fake news, viu? Muito bem, Zé Maria Trindade, deixa eu perguntar agora para o nosso Adriles. Adriles, tem que ser muito ingênuo mesmo para acreditar que os ministros do Supremo Tribunal Federal votariam pela ilegalidade de um inquérito que eles mesmos criaram, né? Sim, claro, é o óbvio, né? O óbvio ululante. Eles criaram de maneira inconstitucional um inquérito ilegal, em que eles são, como bem disse o Zé Maria, vítima, acusador e juiz. Ou seja, eles se colocam como vítimas. E, eventualmente, o Alexandre de Moraes ontem, ele fez uma mistureba, né, uma feijoada completa, em que ele coloca uma ameaça real, concreta, infame, de uma advogada lá do sul do país, e mistura com crimes de opinião, com calúnias, difamações. Esses crimes de calúnia e difamação são prescritos no Código Penal, eles podem ser respondidos de maneira cabal
dentro do Código Penal, sem precisar fazer um inquérito que misture a perseguição a legisladores, a deputados, a apoiadores do presidente, a manifestações espontâneas de apoio ao presidente ou de críticas acerbas ao STF dentro da internet. Ora, eu já me lembro de gente falando do presidente, uma atriz global, a menina Flor lá, falou que queria esfolar a cara do presidente em asfalto quente, disse e reiterava que não estava brincando. E não houve nenhum tipo de processo nesse sentido, nenhum tipo de inquérito do STF formado contra a honra e a respeito de uma possível difamação do presidente, porque isso também poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional e poderia formular um inquérito, e não foi feito. Foi feito pela honra do próprio STF. Então você mistura STF, vergonha nacional, com calúnia, difamação e com ameaça de morte ou perseguição de dados pessoais do STF. Os ministros confundem a instituição Supremo Tribunal Federal com as próprias personalidades. Isso é um problema muito narcísico, entendeu? Essa confusão, ela é temerária, porque ela incide num ato inconstitucional a favor das próprias personalidades, da segurança das próprias personalidades. E aí quando você não faz a distinção entre uma ameaça pessoal, uma agressão verbal e uma crítica legítima, dá nisso, num inquérito inconstitucional, ilegal e injusto. Eu gostaria de perguntar aos ministros por que a celeridade tão grande em relação a esse inquérito, quando eles mesmos já deixaram prescrever inquéritos contra o Aécio, contra o Jader Barbalho, contra o Collor, contra o Serra, contra vários políticos investigados. Essa leniência em relação a alguns processos e essa pressa assodada em relação à defesa da própria egolatria. Já encerrou prisão em segunda instância, já escancarou as portas da cadeia para corruptos notórios do país, inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não, quando é um crime de opinião contra a honra narcísica dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, eles ficam bem apressadinhos. Ok, deixa eu dar o meu bom dia aqui ao Denis Burgman, já vejo aqui ele no telão. Tudo certo, Denis? Bom dia para você. Já quero emendar uma pergunta aqui para você. Você também considera esse inquérito inconstitucional ou não? Bom dia a todos. O caso certamente tem vícios de origem, né? Ninguém tem dúvida disso. Eu acho curioso ouvir aí a Adriles repetindo basicamente a mesma tese da defesa do Lula, a ideia de que o caso não é válido porque tem vícios de origem, e a ideia de que todo mundo faz, e ninguém pega o Aécio, ninguém pega os outros. A história é cheia de ironias, né? É assim, infelizmente, quase todos os casos criminais nesse país têm vícios de origem, por causa de problemas muito sérios no jeito como as polícias e a justiça são estruturados, são organizados. Isso é algo que precisa mudar e que eu espero que mude. Eu espero que a gente consiga finalmente enfrentar esse tema difícil da reforma das polícias, da reforma da justiça criminal. Agora, para além disso, para além desses vícios de origem, parece bem evidente que o caso existe, que teve sim crime, e teve crime sério. Eleições foram manipuladas, reputações foram destruídas, muitas mentiras foram espalhadas, dinheiro e outros recursos públicos foram desviados de função, o nome disso é corrupção. Ameaças gravíssimas foram feitas. Eu não acho que prender essas pessoas vai resolver esses problemas. Eu não sou contra prender essas pessoas, porque a lei, está escrito na lei que essas pessoas têm que ser presas. Mas prender raramente é solução para os problemas. Mais importante do que botar na cadeia é resolver os problemas que são estruturais, né? É consertar os problemas. E hoje, com certeza, a gente tem um problema com essas operações de desinformação que são financiadas ilegalmente e que provavelmente são mantidas com uma mistura do uso de recursos públicos, da máquina pública e dinheiro privado em caixa 2. O nome disso é corrupção. Denis, rapidinho, eu não falei só em vícios de origem. Se você analisou bem meu comentário, eu falei de vícios de execução. Quando você mistura ameaças reais, concretas e agressivas com crime, entre aspas, de opinião, de crítica legítima ao STF, e é isso, ao que tudo indica, que esse inquérito faz, quando você desmonta, você desfaz, você quebra o sigilo de legisladores ou de apoiadores do presidente, mistura participações em manifestações democráticas contra o STF com ameaças formais e agressivas de morte, você está fazendo uma grande mistura, uma grande rabanada entre uma coisa que é uma crítica legítima e uma manifestação criminosa. E aí você dá o status de crime a qualquer tipo de opinião e manifestação legítima. Esse foi o cerne do meu comentário.
Zé, Concordo com você, Adriles. Ô, Denis, só um minuto. O Zé pediu a palavra, em seguida eu passo para você. Tá, Fala, Zé. Aí fica muito claro que se trata de uma carteirada suprema, né? Sabe com quem está falando? Isso fica muito claro, né? Não dá para negar isso. Eu me lembro, olha, Adriles, quando eu cobria o governo Collor, era a secretária de imprensa da Presidência da República, jornalista Belisa Ribeiro. E no dia nós chegamos lá, era o assunto do dia. O filho da Belisa tinha feito uma música, e a música era o seguinte: estou feliz, matei o presidente. Gabriel Pensador, né? E ninguém foi preso, nem processado, e todo mundo que entendeu que aquilo era uma expressão. Denis, para fechar esse assunto, vamos lá. Não, eu concordo com o Adriles, são vícios de origem e de execução, assim como concordo com alguns dos defensores do presidente Lula que usam exatamente esse mesmo argumento para dizer que a prisão dele foi ilegítima. Agora, não estou discordando nesse ponto, o meu ponto é outro. Tem uma outra questão importante para ser discutida aí, que é o crime que foi cometido, que é o crime grave. Eu preferiria que esse crime fosse julgado de maneira legítima, e eu percebo que na justiça brasileira raramente isso acontece na justiça criminal. Mas que o crime foi cometido parece que está bem evidente.